Vou apresentar então as minhas 5 palavrinhas, na verdade vão ser 6 agora, mas uma delas não escrevi nenhuma frase, porque eu já sabia, mas é que ela complementa o significado de outra, então vocês vão entender. Foram 5 que eu escrevi frases, né? A primeira era concatenar, depois diuturno, impelir, cognoscível e veemente. Cognoscível com SC e acento no I, né? Obviamente. E veemente com 2 Es. Vamos lá. Eu vou dar a frase e depois eu vou explicar o porquê que ela tá certa ou porquê que ela tá errada. Antes, depois de dar o significado da palavra, né? Obviamente. Então, concatenar. Concatenar é tu encadear numa sequência lógica alguma coisa. Então, por exemplo, quando tu quer investigar a história de algo, quando tu tá estudando história, o professor ele tem que colocar as coisas numa sequência lógica de fatos. Então, tu não estuda, por exemplo, sobre a Revolução Francesa, começando do final. Talvez, mas aí teria uma ordem mais pedagógica, dependendo, não sei. Só que se tu quiser trazer uma introspecção do aluno dentro da história da Revolução Francesa, tu colocaria primeiro os primeiros fatos e depois os últimos fatos. No caso, até a cabeça do cara ser cortada lá, né? Enfim, a minha frase, ela tá meio errada. Eu vou explicar o porquê depois que eu ler ela. Então, eu escrevi: as funções sistêmicas de um organismo são concatenadas pelos hormônios endócrinos principalmente. O que acontece? O organismo ele não tem as funções sistêmicas dele exatamente concatenadas. Então elas não estão numa sequência lógica. Elas são organizadas pelo sistema endócrino? Sim, mas não necessariamente numa sequência lógica. Então elas acontecem por causa do sistema endócrino, em boa parte dos casos. Mas não de uma forma linear, sequencial, entende? Por isso que ela estava errada. Próxima. Diuturno. Diuturno é o seguinte: diuturno é algo que tem uma longa duração, um período prolongado, muito tempo, uma frequência baixa. Acontece por um longo período, né? Eu coloquei o seguinte: o evento possuía um caráter diuturno, com começo pela manhã e término no final do outro dia. Aí o ChatGPT interpretou errado. Não sei se vocês sabem, eu tô fazendo junto com o chatinho. Ou Gepeto, como vocês quiserem chamar, aí fica à vontade. Porque ele entendeu que eu acho que ele entendeu, né? Que começava de manhã e terminava de dia, e ele entendeu que eu tinha colocado o significado como algo que acontece durante o período do dia, enquanto o sol está no céu. Mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer é que tinha um longo período. Então, se eu colocasse, sei lá, o evento tinha um caráter diuturno, ele durava por uma semana, acho que ficaria mais coerente. A outra ficou mais legalzinha. Bem legalzinho, na verdade, e ele falou, inclusive, que poderia ser até de caráter acadêmico. Senti lisonjeado, mas o ChatGPT sempre puxa meu saco. Então vamos lá. Em relação ao sistema nervoso, o sistema endócrino tem um efeito diuturno. Claro, o sistema nervoso ele tem impulsos elétricos que acontecem de forma quase instantânea, né? Praticamente na velocidade da luz, acontece muito rápido e tem um efeito muito rápido, pouco duradouro, né? Os neurotransmissores eles são incorporados pela soma, pelos dendritos vão até a soma interpreta, manda um impulso, o impulso libera outros neurotransmissores e aí se passou ali um pensamento. E no caso dos efeitos dos hormônios, não. Por exemplo, o cortisol, ele tem um efeito muito prolongado. Claro que tem hormônios que têm um efeito pouco duradouro, muito rápido, né? Que nem a adrenalina. A adrenalina, ela tem um efeito médio, né? Se tu não tiver sob estresse constante, provavelmente o teu cortisol, aliás, provavelmente a adrenalina vai estar funcionando. Se não, vai ser o teu cortisol, a noradrenalina. Mas igual, ela tem um caráter muito mais duradouro do que o nosso sistema nervoso. Então, próxima. Impelir. Impelir significa empurrar. Tem 3 definições principais, né? A primeira delas é empurrar algo. É arremessar alguma coisa. É tu fazer uma força contrária àquilo ali para que ela tome algum impulso. Aí minha frase foi o seguinte: para nadar, o nadador impele a água para ter impulso, né? Então o cara ele dá uma puxadona na água, ele empurra a água para trás e ele vai para frente. Quando a gente corre, a gente dá um chutão no. Chutão não, né? A gente dá um coice no chão, assim, entre aspas. E aí o atrito joga a gente pra gente. Joga a gente para frente. A segunda, ela tem um sentido de comoção, de tu se sentir comovido por aquilo. Então, por exemplo, um cartaz publicitário, ele vai dispor ali palavras e frases
palavras e frases, vai dispor frases e imagens, né, texto verbal e não verbal, de forma a te impelir a tomar uma ação. Então, por exemplo, a plateia foi impelida pela quebra do recorde mundial a aplaudir. Então, o cara ali quebrou um recorde mundial e a plateia aplaudiu o cara, né? Foi impelida, foi comovida. A terceira, ela tem um caráter mais de obrigação. Então, é quando eu te obrigo a fazer algo. Por exemplo, estuda. Eu tô te impelindo a estudar. Você foi impelido a estudar. Você foi impelido a ver esse vídeo por alguma razão, né? Forças divinas aí. E aí ficou o seguinte: a garota foi impelida ao matrimônio. Fora subjugada pelos hábitos burgueses, tá bom? Matrimônio e patrimônio são coisas diferentes. Matrimônio é o casamento, patrimônio é quantidade de bens, né? O patrimônio material que tu adquire durante a tua vida. E subjugada, né? Ela foi engolida ali pelos hábitos burgueses, porque na época da burguesia, assim, não é uma frase com total coerência, né? Mas se tinha muito esse costume de tu casar tua filha com um outro dono ali de uma fábrica, de uma indústria, de alguma coisa assim, de um comércio que também era rico, e aí vocês juntavam os patrimônios de vocês. Próxima, cognoscível. Cognoscível é tudo aquilo que pode ser conhecido, que pode ser entendido, compreendido, né? Minha frase foi: a existência de Deus é incognoscível, não cognoscível, é incognoscível, coloquei um prefixo ali de negação, pelos métodos científicos contemporâneos. De fato, então desde que mundo é mundo e a gente criou os métodos científicos, né, a gente não conseguiu provar a existência de Deus, portanto, a existência de Deus é incognoscível, ela não é conhecível pra gente, a gente não consegue compreender ela pelo método científico. Claro, se tua fé é muito forte, tu vai conseguir compreender Deus, né? E a outra que estava meio errada é que a microbiologia só fora cognoscível pelos avanços científicos. Ela não está necessariamente errada, mas é que cognoscível tem mais a ver com... Aliás, a microbiologia ela já é uma área do conhecimento. Ela poderia ser... Como é que é? Ele deu uma frase muito boa. Ih, deu não. Esqueça, ele trocou na verdade. Ele disse que o mundo microscópico tornou-se cognoscível. Então a gente conseguiu ver o mundo microscópico e então fazer o estudo da microbiologia. Então, o mundo microscópico tornou-se cognoscível. A área do conhecimento não pode se tornar cognoscível. Basicamente é isso. A outra é veemente. E para explicar veemente, eu vou ter que lembrar de uma outra palavra que eu já sabia, no caso, e que eu aprendi hoje, mas é que o meu Anki ele tava meio estranho lá, não tinha configurado ele direito. E como eu já sabia, eu não decidi fazer algo sobre ela. Mas é a palavra ímpeto. E ímpeto, ela tem a ver com uma força muito forte, uma força forte, né? E algo momentâneo. Então, por exemplo, cara, eu fui impelido pelo Júlio e comecei a fazer isso aqui, né? E comecei de ímpeto. Então, em um dia depois que eu tinha visto o vídeo, de repente eu tive uma vontade sinistra, assim, de, cara, eu vou ver todas as palavras que eu não conheço. Então, foi um ímpeto que veio em mim. Agora, de modo paulatinamente, eu vou fazer um evento diuturno de 30 dias, em que eu vou ampliar o meu repertório. Então eu vou fazer uso. Eu queria botar cognoscível, mas é que não faz diferença, porque cognoscível é algo que pode ser compreendido e de fato as linguagens são cognoscíveis, né? A gente consegue compreender elas. E eu só vou fazer posse desse conhecimento. Então é isso, né? E para o ímpeto, como é essa força, né, impetuosa, uma coisa, uau, que nem um navio tava lá no meio do oceano e de ímpeto uma tempestade apareceu e derrubou os caras. Então o ímpeto da tempestade, né? Com isso eu vou explicar a frase, a palavra, né? Veemente. Aí, veemente tem um significado, eu achei meio ambíguo, sei lá. Mas falava sobre algo, sobre um sentimento muito forte. Só que depois eu entendi que, na verdade, algo que é veemente, ele impele um sentimento impetuoso. Curtiram? Então, assim, uma das frases que eu coloquei é que a alegria veemente do jovem
fez a moça se apaixonar. Na verdade, isso tá meio errado. Porque a alegria pode ser impetuosa. Mano, que merda. É que eu não consigo explicar o porquê que tá errado. Mas o veemente ele é algo que é muito intenso, né? Ele é muito forte. O que o ChatGPT falou, basicamente, é que eu não consigo usar veemente nesse caso por preferências de uso. Então, tipo assim, o veemente ele tem mais a ver com um movimento, uma, um manifesto, sei lá, um discurso, alguma coisa assim. Então, algo que eu faça que é veemente. Não necessariamente ver com um sentimento que é veemente. Aquela coisa carrega um poder veemente, entendeu? Ela traz veemência, ela é muito forte, sabe? Então, por exemplo, eu não posso dizer a tristeza veemente, mas só se eu falar tristeza intensa, tipo, a tristeza é muito forte, é uma tristeza profunda. Só que eu falar alegria veemente também é estranho, mas se eu falar que o discurso foi veemente é porque ele trouxe uma carga sentimental muito forte. E esse discurso pode impelir as pessoas. E aí a minha primeira frase, que foi mais certa, né? Ela foi sobre isso. Então, a população alemã fora impelida a aderir ao nazismo devido aos veementes discursos de Hitler. Não deixa de estar errado, né? E, assim, sem, como é que eu posso dizer? Eu quero só a coerência linguística, tá? Eu não tô me importando muito com a coerência histórica e sociológica, não. Então, nesse caso, ela estaria certa, porque a manifestação foi veemente. Eu trouxe algo veemente. Então, quando eu exponho algo e aquela coisa carrega consigo um sentimento, ela é veemente. É basicamente isso. Tá? Então, ela é impetuosa, ela é muito forte, ela é muito potente, sabe? De fazer aquilo ali. É isso. Aí aqui ele falou, né, que a alegria veemente, ela pode trazer um significado meio, não ambíguo, mas sem sentido, porque, tipo assim, o que que faz a alegria ser veemente? Sabe? Ele poderia estar muito alegre, mas aí ele poderia dizer, por exemplo, que ele pulava veemente de alegria. Ele pulava com muita intensidade, porque ele tinha uma alegria impetuosa. Basicamente isso, sei lá, cara. Muito legal. Enfim, essas foram as 5/6 palavras aí do dia. Espero que vocês possam fazer bom uso desse conhecimento. E vamos aplicar isso aí, né? Agora é tentar botar todas as palavras numa redação e tirar nota zero aí, que nem o cara da FUVEST lá que. FUVEST, né? Unicamp, não lembro agora. Que foi. Teve a redação zeradinha, porque ele usou palavras difíceis demais. Tadinho, o corretor não soube ler. Enfim, tamo junto.